Você já parou para se perguntar quando que uma tristeza se torna uma depressão de verdade? Eu sou o Júlio, psicólogo e fundador da Eureka, e no vídeo de hoje eu vou te ajudar a identificar como se faz o diagnóstico da depressão. Mas antes da gente entrar no conteúdo, não se esquece de curtir e se inscrever no nosso canal. Diagnóstico da depressão. Como é feito? Quais são os tratamentos? E a primeira pergunta que a gente precisa responder é se depressão é uma doença. Você que está assistindo esse vídeo provavelmente já viu alguém querido perder meses da sua vida, às vezes anos, numa depressão crônica, sem conseguir tratar este mal. A verdade é que a depressão é sim uma doença e é o transtorno mais incapacitante que mais afasta as pessoas do trabalho nos últimos tempos. Estima que 1 em cada 4 pessoas vai desenvolver depressão em algum ponto da vida. Isso é muita gente. 1 em cada 4 pessoas no mundo é o equivalente à população da China e dos Estados Unidos somada. Mas como se faz o diagnóstico da depressão? Como saber se eu não estou só numa fase triste? A verdade é que a gente usa critérios científicos e estatísticos para estabelecer se trata de uma tristeza ou de uma depressão, que é um caso bem mais sério. O DSM-5, o Manual Estatístico de Doenças Mentais, estabelece que você tem que ter apresentado pelo menos 4 dos 9 sintomas que eu vou descrever aqui nas últimas 2 semanas para a gente poder pensar num caso de depressão. São sintomas como pensamento de morte ou vontade de morrer, às vezes até vontade de tirar a própria vida, sensação de culpa ou de remorso constante, um sentimento de desconexão com as coisas que davam prazer, humor mais deprimido, mais triste todos os dias, sim. Irritabilidade, então você se irrita muito facilmente por pequenas coisas que em outros tempos não teriam irritado você. Alterações no seu sono, tá dormindo demais, tá dormindo de menos, tá com insônia, tá acordando no meio da noite, tá demorando para pegar no sono, ou tá acordando muito cedo de manhã e não consegue voltar a dormir. Mudanças no seu apetite ou no peso. Você engorda sem estar fazendo nenhum tipo de dieta ou regime, você emagrece do nada, quer comer tudo que vê pela frente ou perde completamente a fome sem nenhuma causa física. Movimentos físicos mais lentos percebidos por outra pessoa, eles notam que você está mais devagar. Dificuldade de concluir um raciocínio, o pensamento está difícil, desorganizado. Esses são alguns dos principais sintomas e os médicos e psicólogos como nós vão tentar entender como anda a sua vida e quantos deles você apresenta nos últimos tempos para poder fazer um diagnóstico ou não. O que nos traz ao ponto central, que é o que leva uma pessoa a ter depressão, a apresentar esses sintomas todos, a se sentir tão mal que a vida perde a graça e muitas vezes desespera todo mundo que está no entorno. São 3 fatores que provocam ou permitem que uma depressão se estabeleça. O primeiro deles é uma certa vulnerabilidade genética, uma predisposição. É você ter na família mais pessoas que já tiveram depressão e ter um organismo que é mais suscetível a se deprimir do que o da maioria das pessoas. O segundo fator é uma estrutura de vida desregrada, então você não controla a sua alimentação, dorme muito menos ou muito mais do que deveria, não faz exercício físico, está sempre estressado. São dificuldades do seu estilo de vida que colocam você com uma maior chance de entrar em depressão. E o terceiro fator costuma ser o estopim, o gatilho, aquele evento que deixou você muito triste, desregulou a sua vida e permitiu que você caísse em depressão porque você tinha uma predisposição genética já ou porque você não tinha hábitos de vida que sustentavam você. São geralmente eventos traumáticos como perder alguém muito querido, o fim de um relacionamento que era essencial para você, uma demissão no trabalho, alguma violência que você sofreu num assalto ou até dentro de casa. São coisas que realmente marcam você e às vezes dão início a essa espiral, essa depressão que estava ali esperando para aparecer e que de repente aparece. Como saber se uma outra pessoa sofre de depressão então? A gente vai seguir esses sintomas, mas vai ser importante a gente notar que a depressão como doença, ela é diferente de descobrir qual é a causa de uma infecção, por exemplo. Quando a gente descobre por que um dedo está infeccionado, a gente sabe que foi uma bactéria, usa algum tipo de remédio para matar a bactéria ou toma um antibiótico e resolve a depressão. A verdade é que na depressão o diagnóstico ele se mistura com as causas. Então não dá para dizer que você está depressivo porque não está fazendo exercício ou que você está depressivo porque o seu sono está desregulado.
Não, aqui os sintomas, eles também vão ajudar você a se manter em depressão. Porque diferente de outras doenças em que você trata a causa e tudo se resolve, na depressão você precisa tratar cada um desses sintomas para ajudar você a voltar a se envolver com a vida, a voltar a sentir alegria e de repente sentir menos humor deprimido, regular seu sono melhor, começar a controlar a alimentação também, diminuir a irritabilidade, lidar melhor com os pensamentos de morte ou de desconexão, com sentimentos de culpa e aos poucos entrar nesse ciclo virtuoso de voltar a se envolver com a vida e ter cada vez menos sintomas e logo não ter depressão. A grande diferença da depressão para uma infecção, por exemplo, é que não basta tratar a causa, você tem que tratar todos os efeitos dos sintomas da depressão para conseguir sair dessa e construir uma vida mais feliz de quebra. E como diferenciar tristeza de depressão? Então, a tristeza vai ser uma emoção que aparece por um motivo específico. Você teve uma expectativa quebrada, perdeu o emprego e está triste. Então, você consegue dizer o que gerou a tristeza, via de regra, e essa tristeza é benéfica também. Ela ajuda você a repensar a vida, pensar no que você pode ter feito errado, procurar apoio de pessoas queridas. A depressão parece que ela fica e vai desligando você de todas as coisas que são importantes na sua vida. De repente você não está mais com vontade de fazer exercício, para de fazer exercício, o que piora a depressão. Ou você não está com vontade de fazer o relatório do trabalho, não faz, e quando vê, perde o emprego ou recebe uma advertência. A depressão vai durar bem mais tempo do que uma tristeza e ela vai aos poucos solapando, destruindo as bases da sua vida. E aqui vale dizer que existem vários tipos de depressão. Existe a depressão crônica, que é uma depressão que dura muito tempo. Existe a depressão leve, que é quando 4 desses sintomas que a gente conversou no início estão presentes, mas não de maneira muito intensa. Existe a depressão sazonal, ligada à época do ano também. Existe a depressão pós-parto, especialmente difícil para quem acabou de ser mãe e se vê numa avalanche de hormônios internos que não ajuda. Vai ser a partir do diagnóstico de um profissional que você vai poder entender qual tipo de depressão você tem. E esse diagnóstico é feito através de muita conversa e de testes. O profissional vai tentar entender com você quais dos sintomas estão presentes. Ele provavelmente vai pedir que você avalie esses sintomas em um teste de depressão e no final vai ter uma boa ideia de qual é o seu caso. Aqui é importante saber que não é tão essencial saber se você está com uma depressão ou não. O mais importante é começar a atacar cada um desses sintomas, mesmo que eles não sejam o suficiente para o médico dizer sim, você tem depressão mesmo, ou para o psicólogo dizer, olha, é uma depressão grave. Não, se já está gerando desconforto em você, já merece ser tratado. Então o diagnóstico não é tão importante assim. Após essa avaliação do seu nível de depressão, existem vários tratamentos possíveis. Mas a melhor combinação que a gente tem hoje, baseada em evidência em milhões de casos já tratados, é a combinação de terapia com um psicólogo, ajudando você a desenvolver novas habilidades para lidar com os pensamentos ruins, com as situações difíceis do dia a dia, com a falta de vontade, com a sua visão de você mesmo, com o passado. Junto com uma mudança bem clara dos seus hábitos de vida, para a gente criar fatores de proteção para você, então regular sua alimentação, regular o seu sono, garantir que você faz alguma atividade física, mesmo que seja pouquinho. E muitas vezes, se você tiver uma depressão mais grave ou se o seu psicólogo e psiquiatra acharem que é o caso, passar por um tratamento com medicamentos. Tomar medicamentos para depressão pode ser essencial para você rapidamente estar num estado mais disposto, especialmente em depressão mais severa, e voltar a se engajar com a vida. Até mesmo a terapia com um psicólogo se torna mais efetiva em casos difíceis quando você está acompanhado de medicação. A grande diferença da medicação para a terapia é que se você para de tomar medicação e não fez terapia junto, a tendência é que a depressão volte. Se você fez uma terapia do tipo cognitivo-comportamental ou contextual, como a gente faz aqui na Eureka, você aprende novas técnicas, novas habilidades, a notar quando você está no começo de um processo depressivo, quando você está cansado demais e se prepara para não ter uma depressão. Uma dica bônus de ouro para quem está enfrentando um momento difícil, seja depressão ou não, como a gente já viu, não é o mais essencial, é você praticar meditação. Cada vez mais estudos apontam que a prática regular de meditação
pode ajudar você a controlar seu humor e a passar melhor pelas dificuldades da vida. E aqui eu não estou falando daquela meditação religiosa tão diferente e tão bonita dos monges. Eu estou falando de meditação como um treino de atenção, a capacidade de você regular para onde o olho da sua mente está focado. É um exercício super simples e tem vários vídeos da Eureka que podem te ajudar, que eu vou deixar aqui no link. E o ponto mais legal é que só um pouquinho de prática já pode ser suficiente para você notar a diferença. 3 minutinhos por dia já podem, cumulativamente, à medida em que você faz um pouquinho todo dia, mudar a sua vida. Então, esteja você com depressão ou não, se você está sentindo algum desses sintomas e acha que pode viver uma vida mais legal, eu te convido a conhecer a terapia da Eureka. Entra lá no nosso site e vê que os nossos profissionais podem atender você de qualquer lugar do mundo, online ou presencialmente em diversas cidades do país. A gente vai ajudar você a aplicar tudo que tem de mais novo, mais moderno e mais eficiente na psicologia para você levar a vida que você merece. Espero de coração que mesmo que você não tenha todos esses sintomas, você possa aplicar essas técnicas para levar uma vida melhor. Tchau!